1 Reis 2, as últimas ordens de Davi a Salomão. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, o seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Criador, para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jéter, a quem ele matou, e derramou o sangue da guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem à tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, o teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim, mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: Não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio, e sabes o que deves fazer com ele, porém que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Assim Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos, 7 anos reinou ele em Hebron, e 33 anos reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. A morte de Adonias. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão. E ela disse: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente. Disse ele também: Tenho algo a te dizer. E ela disse: Prossegue. E ele disse: Tu sabes que o reino era meu, e que todo o Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse: Prossegue. E ele disse: Dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abissag, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: Bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até ao rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou no seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então ela disse: Desejo de ti uma pequena petição. Rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: Que Abissag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: E por que pedes tu Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho, sim, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: Assim o Criador me faça, e mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu, e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de forma que ele morreu, e para Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte, mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor e Criador adiante de Davi, o meu pai.
E por quanto tu foste afligido em tudo o que meu pai estava aflito? Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló, a morte de Joabe. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: Vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: Assim diz o rei: Sai. E ele disse: Não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente palavra ao rei, dizendo: Assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faz como ele disse, e cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jeter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua semente para sempre, mas sobre Davi, e sobre a sua semente, e sobre a sua casa, e sobre o seu trono, haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e Zadoque, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar, a morte de Simei. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Edifica para ti uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que, no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedrom, saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: O dizer é bom. Como o meu senhor, o rei, disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de 3 anos que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a sua mula, e foi a Gate ter com Aquis para procurar os seus servos. E Simei foi, e trouxe os seus servos de Gate. E contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo, dizendo: Sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás? E tu me disseste: A palavra que ouvi é boa. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual que te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: Tu conheces toda a iniquidade com a qual o teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai? Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça, e o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão.